Olá, bem-vindos todos vocês aqui nesse dia bonito. Quero agradecer a presença, agradecer o pessoal do curso aqui, a Dani, que me convidaram por essa palestra aqui dentro do curso de Reiki, né? Palestra, o nosso grupo pequeno aqui para a gente entender um pouquinho. Então, bem-vindos todos vocês aqui, nosso grupo. Como você sabe, a gente vai falar sobre o poder do som, o poder do som da palavra, né? Como nós podemos melhorar nossa vida através do uso das leis universais ao nosso favor. Então nós temos várias leis universais que a gente pode utilizar para o nosso autoaprimoramento. Então esse é o nosso objetivo aqui, de buscar então a fonte, a origem, né, a essência. Então a gente vai falar algum resumo aqui para vocês, então permaneça conosco aí. Depois esse vídeo vai estar no canal, vocês podem compartilhar com mais pessoas aí, tá? Bom, o nosso assunto agora é sobre como tudo começou, o poder do som, o poder da palavra, o poder de nós que podemos trazer para dentro de nós a vibração tanto das coisas boas como das ruins através do uso do poder da palavra. Como a gente sabe, o Criador, o Pai Celestial, está em Gênesis, né? Que Ele criou o poder do som, o poder da palavra. Tudo, no início tudo era, como fala, no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era tudo que existia. Então o Criador, através do som da palavra, materializou os mundos, e aí começou então tudo que a gente tem a partir naquele momento, através da criação. Foi feito então segundo Gênesis, né? Segundo, tudo começou através do poder da palavra, do som e da música. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre música, som, poder da palavra, que tudo é mais ou menos uma coisa junta, né? Então eu peço que vocês prestem bem atenção. A gente vai deixar algumas imagens também na tela depois para vocês compartilharem. Então vamos ao nosso tema da palestra. Então antes eu vou fazer uma respiração, pedindo a todos que a gente manifeste e entre em contato, em comunhão conosco mesmo, com nossa divina presença do Eu Sou, com Cristo, com o Pai que habita no nosso coração, e que cada um leve o melhor dessa experiência e possa trazer muitos benefícios para a vida de todos vocês que aqui estão, tá bom? Então veja como é importante a nossa palavra. Então, quando a gente tem essa sensação de nós somos um co-criador, assim como o Gênesis diz que tudo foi criado pela palavra, nós também podemos criar o nosso mundo pela palavra. Ou seja, cada palavra que nós trouxermos seja uma palavra de bênção, né? De energia, que quando a gente emite um som, ele retorna para nós em forma de bênçãos, né? Então, que cada palavra que a gente diga seja sempre de construção, de bênção, e nunca de maldição, nunca de queixa, que a queixa, a reclamação, ressentimento, mágoa, ingratidão, tudo isso acaba trazendo do universo, a gente está comunicando para o universo que a gente quer mais daquilo que a gente está falando, né? Então, reclamar é clamar duas vezes ao universo aquilo que a gente não quer, né? Então quando a gente reclama, que droga, que ruim, o universo está entendendo que tu quer mais do ruim, né? Então ele vai te dar mais. E quando a gente agradece, a gratidão é a graça descer, né? Agradecer, a graça descer. Então que nossas palavras sejam sempre de gratidão, de amor, de luz. E a música, o poder do som, o poder da palavra, ele não deixa de ser também o agente criador do universo. Então, como está em Gênesis, que tudo era, no princípio tudo era o verbo, tudo era o som, e a partir do som nós nos criamos através do som. Então a gente tem que pensar qual é o som que a gente está ouvindo, o que a gente está emitindo, o que a gente está produzindo na nossa vida de sons. Então eu tenho uma palestra que eu já fiz várias vezes assim, em outros locais. Eu até fui no Nordeste, muitas vezes lá no Rio Grande do Norte. Foi em Natal, Fortaleza não, foi Salvador, Recife, João Pessoa. Eu tive a oportunidade de dar umas palestras lá sobre o poder do som, a musicoterapia. Então eu uso bastante fotos, materiais e tal, mas depois, se vocês assistirem a isso, vocês vão ter acesso daí às fotos que eu vou colocar. Então a música, o poder do som, o poder da palavra, né? A música e palavra é mais ou menos a mesma coisa, só que a música é uma palavra com entonação e a palavra é um som reto. Mas sempre que nós emitimos então um som, a gente está mandando uma energia para o universo de tal modo que ela retorna na forma equivalente que tu deu. Então, uma palavra amor, né? Gratidão, bênção, alegria, é uma frequência que tu joga para o universo e o universo imediatamente te devolve a mesma quantidade daquilo que tu falou, né? Agora, quando tu faz o contrário, também tu recebe. Então, por isso que a maioria das pessoas tem grandes problemas, porque elas estão emitindo uma energia muito negativa para o universo, né? Só de queixa, de dúvida, de medo, de ingratidão, de mágoa, e elas recebem do universo a quantidade equivalente de energia que elas mesmas estão
produzindo, né? Então a gente tem que vigiar muito e temos que entender uma coisa assim muito importante. O sistema não quer o nosso bem. Se a gente não entende essa frase, quase nada vai ser compreendido. O sistema, o que é? O mundo não quer o nosso bem. Ele trabalhou sempre para que a gente não aprendesse o certo, não aprendesse as coisas boas e sim aprendesse somente as coisas que nos rebaixam. Então o sistema nos ensinou que nós não somos dignos, não somos merecedores, não somos aptos. A própria Bíblia fala, né? O rico não entrará no reino dos céus, etc. Então, a gente foi criado dentro de um sistema que nos limitou a nossa capacidade máxima. E agora a gente sabendo que esse sistema, quem é esse sistema? Os reptilianos, os Dracos, né, os Anunnakis, todos esses que vieram na Terra e fizeram esse estrago todo ao longo de milênios, né? E agora, através da Era de Aquário que estamos entrando, estamos conseguindo adquirir o verdadeiro conhecimento que nos foi ocultado da humanidade. E esse conhecimento, ele tem que ser necessariamente compartilhado, trazido, porque é o que vai libertar a humanidade, o conhecimento das coisas que estão para vir. Então, a gente tem que entender que o sistema, ele rebaixou, e a gente tem que agora buscar o caminho inverso, que é procurar as terapias alternativas, procurar o Reiki, procurar os trabalhos das novas terapias que estão vindo agora, é Theta Healing, é o Reiki, é a musicoterapia, todas essas técnicas que foram ocultadas na humanidade, e foram assim restringidas pelo sistema, né? A própria área médica não permite que se avance muito nesse campo da saúde, porque eles tomaram posse da área da saúde, né? Eles tomaram posse. A medicina diz assim, isso aqui é meu, ninguém bota a mão, né? Só que eles roubaram isso da humanidade, porque a medicina verdadeira estava nas mãos da natureza, do Criador, do nosso autoaprimoramento, do nosso desenvolvimento, né? Então agora a gente vai ter que desconstruir todo esse castelo de cartas que foi construído e entrar agora na verdadeira medicina, até a Dani fala da medicina germânica, medicina alternativa, das coisas que a gente está ouvindo, o poder do som, que é muito curativo. Nós vamos ter que remontar as origens, né? O próprio Platão, ele dizia que todas as doenças, elas podem ser curadas com o som curava as doenças, tanto que na Bíblia, né, o Davi, quando o rei Saul estava doente, então o rei Saul chamou Davi para tocar flauta para o rei Saul, e o Davi tocou a sua flauta, que devia ser um bambu com alguns furinhos, né, mas ele foi lá, tocou e o rei Saul ficava bom. Então, Existia também na antiga Grécia, Aristóteles e outros, eles curavam as pessoas através da helioterapia, que era deixar as pessoas cozinhando no sol, né? E curava quase tudo, né? Por isso que eu gosto tanto de sol. E também do som, eles iam numa sala e ficavam ouvindo um som, ou o som de um instrumento, de uma flauta, da harpa, né? E são sons primordiais que remontam à nossa essência. Então, toda a busca nossa humana é voltar às origens, voltar à nossa essência da criação. As catedrais, né? As catedrais também. Todo nosso objetivo é voltar a que nós éramos. Nós somos desconstruídos pelos Anunnakis, que desconstruíram toda a nossa conexão com o divino, e a gente tem que agora retornar à origem, à natureza, ao sol, ao som primordial, à música, às coisas da natureza, às ervas, os chás, tudo isso que vai trazer a verdadeira cura que vai acontecer a partir de agora para todos que estão. Então, assim, a gente sabe que os antigos tinham esse conhecimento que foi depois tirado da humanidade, né? A gente teve uma civilização que foi perdida ali, que é a Tartária, que foi lá por lá no 1700, mil e pouco. Lembrando que o calendário que a gente tem não é verdadeiro, tá? Eles mudaram 1000 anos no calendário, a gente está 1000 anos para trás ou para frente, não sei, mas foi tudo trocado, né? Eles trocaram tudo, eles fizeram assim uma sopa para criar uma massa de manobra facilmente dominável, né? Porque a pessoa desinformada, tu consegue manipular, diz, ó, vai por aqui, e é a manipulação, né? Então a ideia dos Anunnaki, dessa turma da elite mundial, que hoje a gente chama da pirâmide de poder, né? Que domina a Terra, os Ilumes, aquela turma do mal, das sombras, eles semearam falsos ensinamentos para que a humanidade não se libertasse por si própria. Então nós temos dentro de nós a cura interior, a cura do nosso ser. Basta que a gente acesse essa nossa cura interior, a gente busque a harmonização interior e remonte aquele padrão original da matriz divina que nós fomos criados. Então, como se fosse um carimbo, né? Deus colocou um carimbo, assim, tchum, né? Essa é a nossa vida. Aí foi lá, alguém riscou todo o carimbo e tal, e a gente vai ter que pegar o carimbo original e carimbar de novo, porque aquilo é perfeito, é a nossa essência. Então, por isso que a gente está agora buscando
esse retorno à origem através de técnicas, de música, de reiki, né, de estudo da filosofia, da meditação, yoga, todas as práticas, e especialmente do som na música, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu estou fazendo um pequeno panorama aqui para entender onde a gente quer chegar. Então, as civilizações antigas como a Tartária, né, que foi apagada do mapa pela elite Illuminati, eles apagaram uma civilização inteira com o dilúvio de lama, que aconteceu há muitos anos atrás, e eles apagaram, destruíram tudo que tinha. Então a arquitetura dessa civilização, a Tartária, eles utilizavam a energia livre, que é uma energia que hoje a gente chama do Tesla, né? São torres que captam energia livre do universo e distribuiriam para a população, para que todo mundo tivesse acesso à eletricidade sem fio, sem nada. E aí os Illuminati viram que não dava lucro isso, então acabaram com o Tesla, acabaram com essa energia livre e acabaram com a civilização, porque eles queriam lucro para vender petróleo e tal, né? Quem fez isso foi a família Rothschild, né, mais ou menos naquela época, e as suas descendências, né, que são as 13 famílias ilumes do mundo. Então eles apagaram a Tartária, e a Tartária tinha as catedrais, né, que a Fábio falou, que eram pontas, que essas pontas elas não eram por algum outro motivo, senão captar a energia cósmica e curar as pessoas lá dentro. Tanto que as catedrais não tinham bancos, né? Eram chão. Então as pessoas entravam nessas catedrais, que não tinha conotação religiosa, ou se tinha, era só um dos atributos, e as pessoas entravam nas catedrais e ela tinha uma frequência, né, de tal, daqueles mantras, né, aqueles vitrais, que a própria luz do vitral e o som do eco da catedral curava as pessoas quando elas se deitavam ali, ficavam apenas meditando ali, né? As mandalas, aqueles vitrais, né? Então era uma conjunção entre mandalas e som, né? Pode ver que quando a gente entra numa catedral, tá aquele som assim espacial. Então aquilo trazia uma frequência que curava as pessoas só sem nada ali, sem pregação de padre nem nada. Então aí depois eles trocaram essa ideia. A própria Torre Eiffel também foi construída para isso, né? Foi construída para captar a energia do prana, né, que os antigos, os egípcios utilizavam para passar para as pessoas cura e tudo mais. Aí depois eles não queriam que isso fosse divulgado, eles deturparam tudo, transformaram em ponto turístico e tal. Mas assim, isso foi ocultado da humanidade. E agora a gente está tendo acesso de novo a essas frequências de cura do planeta que vão trazer um grande benefício espiritual, físico e também espiritual, ou seja, com a nossa reconexão com o divino, com o todo, né? Que não é nada de religião, mas é uma reconexão com a nossa essência. Então, essa família Rothschild, eles disseram assim, nós não queremos uma classe de trabalhadores, de pensadores, nós queremos uma classe de escravos, de trabalhadores, né? E a música original daquela época, ela era uma música que ajudava as pessoas a se reconectar com o divino. Então, eles fizeram o seguinte, eles pegaram o tom original, que é 432 Hz, que é o som do universo, que é, digamos assim, imagina que o universo seja uma onda, né? Uma onda que permeia todos os espaços, né? Que a gente pode chamar de divino ou o que quiser, uma onda que permeia todos esses espaços. E essa onda, onde ela passa, ela vai limpando, vai curando, vai harmonizando, vai elevando, né? E eles viram que essa onda era boa demais, que iria libertar a humanidade, a curar a humanidade e não dava lucro, porque eles queriam vender, vender o petróleo, vender a medicina, vender a farmácia, né? Então eles criaram a falsa farmácia, criaram a falsa medicina, isso foi em 1935 mais ou menos. Aí os Rothschilds mudaram essa onda que eu falei para uma onda negativa. Eles mudaram a frequência dela de 432 para 440 Hz, que é o que nós temos hoje. Todos os instrumentos musicais estão em 440. E o 440 é uma frequência, né? Como eu falo aqui, tudo é energia, e a música e o som, ele tem o poder de mexer com a frequência nossa, do nosso corpo, né? E, porque nós somos 70% de água, e a água ela pode ser mexida através da frequência do som. Então, quando a gente ouvia aquela frequência, a gente ficava curado ou melhorava e tal coisa. Então, eles não queriam porque você não dava lucro nenhum, tudo era de graça. O Criador deu assim, ó, tome humanidade, né? E aí essas famílias ilumes, eles, não, isso aqui é meu, roubaram a potência do Criador e disse assim, a partir de agora vocês vão comprar os meus remédios da minha farmácia porque eu quero enriquecer, né? E aí eles criaram a farmácia. Em 1920, os Rothschild
foram lá nos Estados Unidos e compraram todas as universidades e, assim, demonizaram os médicos naturalistas, né? Tipo assim, vocês não podem, vocês são debochados e tal. E eles criaram, então, uma falsa medicina através de subprodutos do petróleo e nada que vinha da natureza, né? Então, eles tomaram posse para si a saúde da humanidade. E, com isso, eles criaram todas as farmácias, as Big Pharmas, e começaram a vender esses produtos, e a humanidade, como não tinha como lutar contra eles, que eles tinham muito poder, acabou se sufocando as curas naturais, cura do som, a cura e entraram nas curas químicas, né? Que o corpo não sabe o que faz com aquele produto porque não é natural. E aí, a partir daí, eles se tornaram a família mais rica do mundo e eles e os seus associados aí conseguiram, então, obter, digamos, 80%, 90% da riqueza do mundo. Eles se tornaram cada vez mais poderosos e aí vai ainda, você tem que estudar um pouco sobre isso, mas não vou entrar em detalhes. E agora a gente está, então, retornando à frequência do som, né? Então, como a gente tinha o som 432 e eles mudaram o diapasão é aquela coisinha que tu apita para afinar os instrumentos, né? Eles mudaram, eles disseram assim, a partir de agora todo o diapasão vai vibrar em 440 Hz. Todos os instrumentos musicais vão vibrar em 440 Hz. E a partir dali, todas as orquestras, música, tudo, né? Digamos assim, faz de conta que isso aqui seria uma nota, um Lá aqui, por exemplo. Isso aqui é um Lá, por exemplo, Lá está em 440 porque eu uso o diapasão. Né? O 432 seria alguns centésimos para baixo. E a gente não nota, mas assim, se tu botar numa mandala, no espectro, o 432 é uma mandala bonita, parece uma flor, assim, depois eu vou mostrar nas imagens. E o 440 é uma coisa assim, cheia de pontas, uma coisa agressiva, né? Então esse som entra na gente, entra na nossa água e acaba agitando, trazendo uma série de problemas. Então, agora tem essa nova tendência de afinar todos os instrumentos em 432, né, que é uma coisa assim lenta porque muita gente resiste e tal. E é músicas do Spotify, dessas que a gente baixa na internet, todas elas já são por padrão 440 porque faz parte desse sistema, né? Então toda música que a gente ouve, ela não é assim tão favorável. Mas deixando fora essa parte, assim, as músicas elas têm o grande poder de trazer para nós um melhoramento pessoal quando a gente entra na frequência da música, né? Então essas frequências de música, por exemplo, músicas agressivas, né? Aqueles batidão, ela como se fosse assim um soco no nosso espírito, ela vai batendo e nós que somos vibração, nós também recebemos essa vibração em forma de pancadas assim, e a gente vibra no chamado efeito pêndulo. Quando tem dois pêndulos, dois relógios cuco, né? E um tá assim, e o outro daqui a pouco ele tá assim, daqui a pouco os dois estão igual, né? Faça uma experiência, dois cucos um lado do outro, um pêndulo aqui e outro assim, cada um de um jeito, daqui a pouquinho os dois estão e é feito o pêndulo, ou seja, a vibração de um pêndulo passa para o outro. Então a vibração da música, ela faz um pêndulo em nós e deixa que nós também ficamos ou harmonizados ou não. Então a música é uma coisa assim muito importante. A prova é que diz que as antigas civilizações caíram, né, como Roma Antiga e outras mais, por causa das músicas decadentes. Na Lemúria, Atlântida, um dos motivos da fundamento de Atlântida foi por causa da música decadente, né? Então a música ela tem um grande poder sobre nós de harmonizar as famílias, de trazer paz, ou o contrário. Então o estudo que eu faço também sobre os mestres ascensos, que eu estudo bastante tempo sobre os mestres ascensos, eles falam que as músicas clássicas, valsas especialmente, elas têm uma vibração que harmoniza o ambiente. Tu pode deixar uma música clássica, por exemplo, num rádio, num CD, né, num pendrive, tocando músicas clássicas, ela vai limpando a casa, e pode ir embora, vai passear, deixa rodando, porque a energia limpa os miasmas que tem no ar, né, no plano etérico, assim, esses miasmas, eles ficam no ar, tipo assim, né, como se fosse uma aura. Então, o fato de a pessoa ouvir músicas clássicas, as músicas boas, limpa o ambiente. Então, os mestres falam que uma das dicas que eles falam, quando tem muita desarmonia no lar, briga, desunião e tal, deixar uma valsa tocando em poucos
dias aí a família se restaura, né? Sem falar uma palavra, só deixando a valsa vienense tocar, porque a valsa vienense é um dos ritmos assim mais poderosos que tem para limpeza de ambiente, de aura, de tudo. Então, quem ouve valsa, pode ver que ninguém consegue ficar triste diante de uma valsa, né? A pessoa já sai assim. Então não tem como a pessoa ficar depressiva e coisa. Então, até para as pessoas depressivas e tal, a valsa ela é assim extremamente positiva para limpar ambiente, limpar espírito, limpar mágoa, limpar a depressão, angústia, tudo, né? Então a valsa é a mais indicada. Aí depois tem outros ritmos que são recomendados também, como por exemplo as músicas indianas, que elas também têm um padrão assim muito forte de, depois eu vou tocar um pouco essa tampura aqui, elas têm uma vibração assim muito elevada. A música indiana, a música clássica é instrumental, o indiano às vezes tem letras, então essas letras que a gente canta, Om Mani Padme Hum, ou o próprio mantra Om, né, que é o som primordial do universo, são sons que nos remontam à nossa origem, da nossa essência. Então quando a gente diz o mantra Om, nós estamos assim retornando à nossa essência original, ao nosso carimbo divino que a gente tem, nosso padrão. Então o recitar do mantra Om, ele faz vibrar os chakras aqui da garganta, da cabeça. Então a gente respira, né? E depois até vou fazer uma prática com vocês. E essa vibração ela transmite por todo o corpo e a gente vai equilibrando, harmonizando e vai lançando fora alguns miasmas que a gente possa ter junto de nós. Então é altamente recomendável recitar mantras, mesmo que a gente não saiba o significado, não, né? Por exemplo, Om Mani Padme Hum, não importa o significado, é um mantra que traz uma grande elevação, benefício para quem escuta. Então tem esse mantra, tem também outros mantras indianos, ou simplesmente os mantras, ou pelo menos podemos recitar mantras em português também. Eu sou, a gente pode respirar, eu sou luz, eu sou a paz, né? Então vai citando, eu sou a harmonia divina. E o mantra, a palavra eu sou é o nome de Deus, é como dizer assim, o Deus que habita em mim é energia, é luz, o Deus que habita em mim é saúde, o Deus que habita em mim é paz, né? Então a palavra eu sou é uma das palavras mais fortes do universo, se não for a mais forte, porque quando tu diz eu sou, você está dizendo o Deus em mim é aquilo, né? E quando tu diz eu sou ruim, eu sou uma porcaria, tu está fazendo o efeito contrário. Então jamais diga a palavra eu sou com alguma conotação negativa antes dela. Então eu sou luz é um mantra assim poderosíssimo, né? Então tem até uma música que eu canto, depois até vou cantar aqui, deixa eu ver se tá afinado aí. Eu sou luz, sou um filho de Deus, é o Cristo que vive, habita em mim. Recebo essa luz e agradeço a Deus que me ilumina nesse amor sem fim. Eu e meu Pai somos um, eu e meu Pai somos um, eu e meu Pai somos um, eu e meu Pai somos um. Eu sou luz, sou um filho de Deus. E assim a gente pode recitar também, eu sou luz, eu sou a paz, eu sou a saúde, eu sou as bênçãos. São vários mantras que ajudam bastante. Então, mantras que a gente pode usar no dia a dia, né? Então, tem uma prática que se faz muito para pessoas que fazem terapia, até acho que a Dani vai gostar disso, são as afirmações, né? Eu tenho uma lista de várias afirmações, né? Eu sou luz, eu sou merecedor das bênçãos celestes, eu sou merecedor, eu sou a harmonia de Deus, eu sou a luz que Deus que nunca falha. Então pode citar, inventar o que quiser, desde que tenha eu sou na frente, que é tipo, Deus que habita em mim é esse atributo. Então isso é um poder enorme